Fala, T-Lovers! Quero convidar vocês a ouvirem e assistirem mais um episódio do Outcast, o seu podcast de marketing, negócios e tecnologia. A inteligência artificial chegou para ficar. Mas será que ela vem atrás do seu emprego? Ou pode deixar o trabalho do dia a dia mais fácil? Eu sou Natália Figueiredo, jornalista e CMO, e aqui comigo hoje estão Luísa Lopes, Head de Design e entusiasta de IA, Rebeca Medeiros, gestora de comunidade e saque, contando com a ajuda de IA nesses desafios. Olá! E Jéssica Souza, cientista de dados, especialista em inteligência artificial, focada em ética, hoje atuando para a Nubank e estreando sua startup focada em diversidade, chamada Valorize. Bem-vindas! Olá, pessoal! Olá. Oi! Obrigada, gente! No episódio de hoje, vamos falar sobre os impactos de algumas ferramentas e como elas estão transformando a maneira com que as empresas se comunicam com seus clientes e parceiros. Afinal, o que é IA? Como ela se aplica aos negócios hoje, passando pelo marketing e pelo mercado de trabalho? Quais os benefícios, desafios e considerações éticas ao incluir essas recentes tecnologias no nosso fluxo de trabalho? Jéssica, como nossa convidada, vou te pedir para você se apresentar um pouco e contar como você começou na tecnologia e evoluiu para IA. Bom, primeiro, prazer. É muito legal estar aqui com vocês hoje. É muito legal a gente poder simplificar o que a IA é, porque às vezes parece, o pessoal se vendo num filme, na televisão, parece que é um negócio muito obscuro. E, na verdade, é muito... Não é que seja mais simples, mas a ideia é tentar traduzir, porque não pode ser uma coisa inalcançável, né? Até como vocês comentaram, ela está mudando como funciona o mercado de trabalho e tudo mais, então ela tem que ser alcançável para todo mundo se adequar e aprender a usar e entrar no mercado de trabalho, tipo, utilizando isso, aproveitando o potencial que ela pode ter para sua carreira e tudo mais. Mas, de forma geral, eu sou engenheira de eletrônica. Durante a faculdade, comecei a trabalhar com robótica, fazer pesquisa de robótica, de machine learning. E aí, em algum momento, eu decidi mudar para a área de dados e focar minha carreira em dados e focar minha carreira em inteligência artificial. Então, hoje em dia eu faço mestrado nessa área de ciência de dados, inteligência artificial, focado em ética, focado em tentar garantir que os algoritmos sejam mais justos e não reproduzam preconceitos na nossa sociedade. E no mercado de trabalho, estou atuando para também implementar IA em sistemas de forma mais simples, que otimizem a experiência do usuário, garanta que o sistema se adeque à pessoa e não a pessoa tem que explicar os sistemas. E, Jéssica, o que é e o que não é inteligência artificial? Inteligência artificial é uma máquina ou sistema que tem o objetivo de utilizar a inteligência para aplicar em alguma coisa. Seja padrões, seja reconhecer padrões, seja aprender comportamentos. Existem diferentes aplicações e a grande questão é que essa máquina, ela tenta imitar o cérebro, mas ela não imita o cérebro. Ela não é uma imitação perfeita do cérebro humano. Então, ela tem o menor potencial do que o cérebro humano. E um ponto muito importante, ela não tem consciência. Ela aprende o que você deixou ela aprender. E a partir disso, ela tenta reproduzir esses padrões. Quando a gente começa a aplicar sistemas muito simples, por exemplo, imagina um e-mail em que você cria uma regra e que se chegar um e-mail com endereço Outcast, você vai encaminhar para uma pasta X. Isso não é inteligência artificial, isso é simplesmente uma regra um pouco mais simples. Quando você precisa criar padrões um pouco mais complexos, em que ele tenha, e que não sejam padrões óbvios, é quando começa a entrar a camada de inteligência artificial. Ou seja, você tem que realmente aprender alguns padrões e reproduzir. E uma das coisas legais da inteligência artificial é justamente que ela se adapta a novas entradas. Então, se eu estou fazendo um algoritmo para esse exemplo do e-mail, se chegar Outcast ou com alguma outra variação disso, ela vai ver que aquilo é muito semelhante ao que ela aprendeu e ela vai se adaptar a isso e vai gerar uma resposta parecida. Ou seja, ela realmente aprende sobre aquilo e tenta reproduzir isso em larga escala depois. Não, incrível. E quando a gente fala de IA generativa, a escala é qual maior nesse potencial? Tá, uma coisa, o legal da IA generativa é que veio um boom muito forte recentemente sobre ela, né? E eu acho que esse boom é justamente porque a gente consegue aplicar ela. Ficou
fácil de aplicar ela em vários outros segmentos. Então, qual é a diferença das IAs que a gente está falando hoje para as IAs da IA generativa? A generativa, ela chegou num nível de profundidade tão grande sobre o que se aprende, sobre o objeto de estudo, que ela não consegue diferenciar o que veio de uma IA e o que veio de uma pessoa. Então, e na verdade, um dos algoritmos, tem várias técnicas para a gente desenvolver esses algoritmos generativos, e um dos algoritmos que a gente usa para, por exemplo, reconhecimento é criar imagens. Você cria uma imagem e você ensina uma máquina a aprender os padrões de uma imagem. Então, vamos dizer que seja uma foto de rosto. Você manda ela aprender sobre fotos de rosto e manda ela gerar uma nova foto de rosto a partir do que ela aprendeu. Nas primeiras interações, ela vai colocar um olho no meio da bochecha, por exemplo. E aí, você usa uma segunda máquina para falar assim, olha, essa foto que eu gerei, ela veio de uma máquina ou ela veio de uma pessoa? Ou foi realmente uma foto de uma pessoa ou foi criada por uma máquina? Enquanto o meu segundo algoritmo consegue diferenciar o que veio da máquina e o que é realmente real, significa que aquela máquina inicial não está boa o suficiente. Ela só se torna boa quando o segundo algoritmo não consegue mais distinguir o que foi gerado pela computação e o que é uma imagem real. Então é nesse lugar que a gente começa a realmente reproduzir você não consegue mais distinguir, né? Então, o famoso agora do vídeo de Elis Regina. Você não consegue falar se aquela foto é uma foto da Elis Regina ou se aquilo é realmente um vídeo dela. É nesse lugar de perfeição que a IA generativa chegou, que faz com que a gente que impacte a sociedade. E aí, no que impacta a sociedade, nesse boom veio as pessoas ficaram empolgadas, e aí as empresas ficam empolgadas, todo mundo começa a querer usar e conversar com chats no seu dia a dia, fazer perguntas. E aí, essa interação faz com que tenha mais pesquisas, mais empresas querendo, então é um ciclo vicioso, né? E aí a generativa veio para justamente quebrar uma barreira de que antes tudo ficava só dentro da computação, e agora a gente está aplicando isso em vários outros segmentos. A gente, como uma empresa de marketing, né, e publicidade, a gente vem usando cada dia mais a inteligência artificial, tanto para gerar imagens, como você falou, para auxiliar tarefas que antes a gente demorava muito mais tempo para consertar uma imagem no Photoshop ou aumentar uma imagem que estava cropada e antes a gente não conseguia, até para a gente segmentar melhor um público-alvo, né, entender melhor através de várias ferramentas, como automatizar um saque, um chat. Então, a gente usa muito hoje em dia, a Beca usa hoje para atendimento ao público, eu uso no Photoshop, o ChatGPT está no nosso dia a dia também para a gente organizar um e-mail, organizar uma ata de reunião. Então, a gente viu que nesses últimos anos, realmente, as ferramentas evoluíram muito mais rápido do que a gente esperava, né? Até pra gente que já está num meio, assim, que vê com mais frequência, né, no dia a dia. Então, acho que quando chega, assim, na televisão, né, mais perto do público, as pessoas começam a entender melhor o potencial, né, da inteligência artificial. Sim, isso é muito interessante, porque assim, quanto mais a gente usa a inteligência artificial, mais ela está preparada, né, para poder fazer aquela atividade. Por exemplo, a plataforma que eu uso muito hoje em dia é a Buzz Monitor, minha aliadíssima no dia a dia para atendimento ao público. E a gente tem que filtrar o que é positivo, o que é negativo, o que é uma crítica, o que é um elogio, o que não é nada, simplesmente é neutro. E aí, sim, quanto a gente mais usa, mais a plataforma consegue distinguir. Se usou uma palavra para um elogio, se aquela mesma palavra foi para uma crítica. Então, assim, a Buzz Monitor, para mim, é uma mão na roda, porque ela realmente vai automatizando cada vez mais o saque, o atendimento. E assim a gente consegue filtrar melhor, né, o tipo de palavra que a pessoa usa para fazer um elogio ou uma crítica. Não, isso é muito bom. Quando a gente trabalha com chatbot, a gente consegue automatizar diversos serviços. E é até chocante quando a gente vai, sei lá, agendar uma consulta, fazer qualquer tarefa que anteriormente a gente precisaria ligar, resolver, e já tem ali um robô pronto para resolver esses problemas de forma muito mais rápido, Sim. sem ter aquela fila de espera muito longa, mas que precisa ser olhado com muito cuidado.
Porque pode tanto ser bacana para esse usuário que vai ser atendido de uma maneira mais rápida, Uhum. como pode ser frustrante para ele que esperava falar com uma pessoa e pode se sentir, digamos, Mal atendido. um enganado. Achando que estava falando com uma pessoa e, na verdade, Era um não robô. ter, não Aham. ter ninguém ali. É legal a gente entender quanto que o público está consciente dessa tecnologia. Uhum. Uma pesquisa realizada pela KPMG, no final de 2022, foi apontado que o Brasil é o 4º país que mais confia na IA. E é o top 3 dos países que tem mais empresas que utilizam esse recurso, ficando atrás apenas da China e da Índia. Já sabiam desse avanço? Pra você ver que a gente usa inteligência artificial em tudo, né? O Uhum. brasileiro tá aí só confiando, só observando, pesquisando cada vez mais e usando mais ainda essa ferramenta. E ela tá muito inserida em coisas que a gente nem imagina, assim, né? Então tem aplicações infinitas. Um exemplo, agricultura. Você pensa, em geral, quando você pensa na agricultura, você pensa num lugar muito tradicional, antigo, que a tecnologia não chegou ainda. E, na verdade, tem hoje sistemas que usam imagem de satélite com inteligência artificial para reconhecer se naquela produção tem algum tipo de praga, por exemplo. Se quando vai ser a época de colheita, qual é a previsão de chuva e se quantos de produtos que a gente vai ter que precisar comprar para a chuva que está prevista para aquele ano, dada a temperatura daquele ano. Então, tem aplicações que a gente nem imagina e ela tá no nosso dia a dia, né? Não dá para falar assim, não vou consumir isso. Ela tá na sua vida. Não é uma escolha mais, né? E pelo que a Lu estava falando, nessa vertente do marketing, a gente consegue ter acesso a essas coisas justo por alguns clientes que já são do meio de agricultura ou cidades inteligentes, que já apresentam como a gente consegue otimizar recurso, tempo e até poupar dinheiro dos usuários e tal, que vão consumir aquela tecnologia mais inteligente, mais otimizada. Mas agora a gente pode falar de alguns usos das marcas com a inteligência artificial. Então, como a gente comentou, a primeira coisa que a gente comentou, né, e acho que está mais fresca, assim, na cabeça de todo mundo, porque também gerou uma polêmica, foi a propaganda da Volkswagen, com a Elis Regina voltando à vida, né, entre aspas, e acho que o que aproximou o público também do, meu Deus, a inteligência artificial já está acontecendo, é porque era claramente inteligência artificial, né? Era óbvio que teve que se usar algum artifício para Elis Regina estar ali. E cada vez mais a gente vai ver isso. Também teve propaganda da Coca-Cola, que eram várias artes geradas e aí no final formavam um vídeo. Mas essa da Elis eu acho que foi a que também trouxe à tona questões éticas, né? Sobre... Enfim, como a gente ainda não tem muitas regulamentações e por eles não estar mais aqui para autorizar ou não o uso de imagem, então gerou muitas discussões. Um fato interessante sobre esse comercial que eu até vi numa aula da faculdade essa semana, que como foi feito, né, a propaganda da Elis Regina, eles pegaram uma modelo para poder dirigir, fazer os movimentos, articular a voz, e com algumas fotos da Elis Regina eles colocaram no rosto dessa modelo para conseguir trazer de volta, né, a Elis Regina. Isso gerou, assim, muita polêmica, porque a Volkswagen, na época da ditadura militar, era uma aliada da ditadura militar e a Elis era a voz que, tipo, gente, não, tá errado e não é isso, ditadura não. Teve gente que amou, teve gente que odiou, foi um 8 ou 80 nessa propaganda. Agora, Jéssica, quando a gente fala de ética, quais são as questões legais que envolvem tudo isso? Tá. Existem algumas camadas tanto na parte de regulamentação, quanto na parte de como desenvolver isso de forma mais ética. Atualmente está no Senado o marco, assim como a gente teve alguns anos atrás o marco legal da internet, a gente está começando a criar o marco legal da inteligência artificial, que é justamente isso se tornar a gente fazer regularização disso, regulamentação disso e criar regras. Porque hoje ainda é uma terra de ninguém, né? Então, qual é a coisa? Qual é o limite que a IA pode chegar? De quem é esse direito o direito autoral da imagem da Elis? Porque a Volkswagen fez agora com a autorização da filha. Mas e se daqui a 50 anos usarem também e a filha não estiver mais aqui?
Quem é o autor dessa imagem? Quem é o dono disso? Pode usar? Não pode? Uhum. Então, tem vários debates sendo inseridos na parte de regulamentação. E para também criar limites de, por exemplo, será que todas as indústrias que tem no mercado podem usar a IA de forma, do jeito que elas quiserem? Será que a Uhum. gente pode usar a IA no sistema judiciário? Usar para agilizar o processo é alguma coisa, mas para dar a sentença final, é Uhum. certo? Será que todos os desenvolvedores hoje em dia estão preparados para entender os prejuízos que essa tecnologia pode gerar para a sociedade? Com Então, certeza não, com né? certeza não, exatamente. Já respondeu. E isso é um debate muito de. Recentemente eu tive há uns meses atrás, Uhum. uma briga com um cara de IA, que ele falava assim: mas a estatística a estatística ela otimiza para um lado, prejudica para o outro, e a gente não pode fazer nada em relação a isso. E é isso. Nada é muito Na verdade, pouco, a gente né? pode fazer pra melhorar, né? E aí meu ponto é assim, caraca, mas justamente se a gente tá falando que ela pode aprender, que ela aprende baseado no que a gente ensina, como que você quer falar que a gente não pode fazer nada em relação a isso? Nosso objetivo é justamente para não fazer com que a IA reproduza preconceitos. Porque se a gente. Nós, seres humanos, somos cheios de vieses e preconceitos. A IA só vai aprender o que a gente ensinar. Se a gente ensina isso, se a gente não filtra o que a gente está ensinando, o desastre pode ser gigante. Uhum. Então, aí as regulamentações estão indo muito para esse caminho, assim, para mostrar para as empresas o que são produtos de baixo risco, o que são produtos de alto risco, produtos de baixo risco, quais são as coisas burocráticas e testes que têm que ser inseridos nesses sistemas, produtos de maior risco, quais são os testes e burocracias que a gente quer inserir nesse sistema para garantir com que ela não reproduza certos viés, certos preconceitos. E aí tem esse no ponto regulamentório, esse no ponto de regulamentação, mas aí vem o ponto também de direito autoral, quem é o dono daquele produto, quem que vai ser responsabilizado judicialmente caso aquele produto dê algum problema no final. É a empresa? É o desenvolvedor? É o, sei lá, o investidor? Uhum. É o gerente do time? Muito complicada, né? Então tem todo um debate que está acontecendo no momento sobre como. E cada país está indo para um caminho. Então, por exemplo, existem coisas nessa regulamentação que no Brasil vão ser consideradas proibidas, mas, por exemplo, na China hoje em dia é o normal. Então, cada país está indo para um caminho. Uhum. E vem uma outra parte, na parte legal disso, que é o poder das empresas, né? Porque se a gente está falando que cada país vai ter a sua regulamentação, só que, na verdade, a gente tem grandes monopólios de empresas que estão determinando como isso funciona. Elas fogem do questão de fronteira de país. A mesma IA dela está nos Estados Unidos, está no Brasil, está na Índia, está na Europa. Então, esse é um outro debate muito forte de como que isso afeta e como que as empresas se adaptam. E numa grande brecha, né? Já que a gente não tem uma regulamentação definida, tanto as empresas de publicidade vão trabalhar nessa brecha, as companhias vão trabalhar em cima dela, os países. E qual a importância e o desafio também de ser uma mulher preta nesse debate? Acho que tem uma questão de. Eu, pelo menos, olho muito como ser a voz de quem não tem voz. E um dos grandes desafios dessa inteligência artificial entrar em larga escala, novos empregos serem pessoas que têm que usar a inteligência artificial, você está partindo de um lugar que a pessoa provavelmente teve que ter alguma base de matemática, alguma base de algum tipo de estudo. E a gente sabe que quem são as pessoas que chegam nessa ponta desse tipo de carreira. Não são as pessoas da periferia, não são as pessoas negras. E na área de tecnologia, a minoria é mulher. Então, eu me olho muito como talvez uma representante desses grupos e tipo, querer dar voz para as diferenças, né? Tipo, a gente não pode aceitar qualquer coisa, a gente não pode deixar que nossa população seja prejudicada por decisões de pessoas que foram privilegiadas a vida inteira e que não olham, e não tem nem, na verdade, às vezes a pessoa nem faz por mal, ela simplesmente não se perguntou e analisou que aqueles algoritmos podem estar reproduzindo preconceitos. Então, um exemplo bem, bem rápido disso tem um caso, quando a gente estuda essa parte de ética em inteligência artificial, tem um caso clássico, que é o do Compass, que é basicamente nos Estados Unidos se criou tinha um algoritmo para falar quais pessoas iam sair em condicional. E o algoritmo, ele olhava todos os dados e todo o histórico de pessoas que tinham saído na condicional, que tinham tido um bom desempenho,
e que não tinham tido um bom foram reincidentes, e dava isso como sugestão para o juiz dar a sentença final. E aí esse algoritmo ficou alguns anos no ar, e depois de um tempo se viu que uma das critérios que ele estava usando no meio do processo de decisão era se a pessoa era negra ou não. Então, pessoas que tinham o mesmo histórico de violência tinham penas diferentes simplesmente pela questão da pele. Ponto ali que alguém no formulário preencheu, né? Tipo assim, deu um check num ponto, aquilo ali a pessoa já não recebia mais a condicional. E é muito complicado você botar isso nesse. Tipo, tá, isso vai controlar a nossa população, vai controlar as decisões. A gente não sabe o que está acontecendo por trás. Minha ideia é muito falar sobre isso e ser um pouco de voz nesse lugar de tipo, olha, vamos testar tal coisa, vamos analisar tal coisa. A gente está olhando para regionalismo, a gente está olhando para etarismo, a gente está olhando para sexismo quando a gente olha para esses dados. É super interessante que você colocou sobre as profissões que vão trabalhar com a inteligência artificial, porque além da questão da ética, a IA ela pode acabar se sobrepondo a muitas profissões, como atores, narradores, roteiristas. Não à toa, a gente acabou de ver a greve dos roteiristas em Hollywood. E a própria OpenAI lançou um paper com um estudo que analisa o impacto da automação e da inteligência artificial no futuro do emprego. Os autores eles avaliaram que a probabilidade de 702 ocupações serem automatizadas e classificadas com base na susceptibilidade. Botei uma palavra muito difícil. Susceptibilidade à informação. De acordo com a pesquisa, 47% dos empregos nos Estados Unidos estão em risco de serem substituídos nos próximos 20 anos. São pesquisas que assustam até os bilionários. Um estudo da Golden Sachs mencionou que até 300 milhões de empregos poderiam ser automatizados. Economias mais avançadas seriam mais afetadas do que as que dependem de trabalhos manuais. A gente até vê hoje, né, os dubladores, assim, a gente vê vários vídeos de alguém usando inteligência artificial para dublar a mesma fala em outro idioma, como se aquela pessoa realmente estivesse falando aquele idioma. E os dubladores ficam como? Vai continuar existindo esse mercado de trabalho? Então, ainda sobre esse assunto, né, a gente entende que o fator humano ainda é essencial. Aqui na agência mesmo, a gente testou a inteligência artificial para nos ajudar a criar um personagem 3D. Então, a gente usou para definir como que ia ser a carinha desse avatar, o tipo de cabelo, o tipo de pele, como que seria a roupinha dela e tudo, mas em formato de estilo, de referências, e depois a gente foi desenvolver esse avatar com uma empresa de 3D mesmo, porque eu ainda acho que o fator humano constrói melhor e pega a nuance de forma muito mais inteligente do que a inteligência artificial. Hoje também a gente vê que todos os grandes aí estão correndo atrás do prejuízo depois que o ChatGPT surgiu, né? Sim. Então, teve o Midjourney e o ChatGPT, acho que surgiram na mesma época, um com foco em imagem e outro mais com foco em texto, e agora o Google está aí também correndo atrás e lançou o Bard. A diferença que eu percebi no lançamento do Google com o Bard foi que o Google deixou mais claro para o público em geral que ele estava sim armazenando os dados, de que tudo que você falasse ali seria armazenado e usado por ele no futuro. Acho que quando o ChatGPT foi lançado, nem todo mundo entendeu e quis testar logo e saiu jogando tudo que era informação ali. E o Google deixou isso um pouco mais claro. E também a questão de que as respostas não são 100% corretas, de que ele utiliza um banco de dados de respostas que podem estar erradas. Afinal, seres humanos que popularam, né, aquele banco de dados. É só um comentário que 2023 está sendo considerado o ano de ouro da inteligência artificial no mundo. Porque esse ano toda semana é uma parada muito foda que tá saindo. É uma parada muito boa que tá toda semana é uma parada muito boa que tá saindo. E os algoritmos se superando e competindo. Então, antes de ontem, a Meta lançou um algoritmo que é equivalente ao ChatGPT-4. Toda semana tem novos produtos sendo lançados. Enfim, a competição tá muito acirrada para as empresas, né? Sim. E aí, também um adendo em relação ao que você comentou, aos dados, que um dos problemas que na parte de ética que a gente, de legal em si, quando a gente treina esse algoritmo, é quais informações a gente pode realmente treinar. Porque o ChatGPT foi treinado com tudo que tinha na internet, que ele olhou, achou e aprendeu. E a partir até pela parte de regulamentação que está saindo agora, já está falando que nem tudo mais pode ser usado para treinar o ChatGPT. Então, alguns sites já estão começando a se bloquear para que não sejam usados, por
agendamento do chat. Por infinitos motivos, às vezes a empresa não quer que aquele dado seja usado por um outro algoritmo, ao mesmo tempo tem informações na internet que estão erradas, que estão enviesadas. Uhum. Então, se a gente simplesmente confia cegamente no que ele está aprendendo, tipo, isso gera um problema de conhecimento a longo prazo, né? Não, perfeito. Esse era o próximo tema que a gente iria abordar, desses desafios da ética mesmo junto à inteligência artificial. Porque um dos principais problemas é garantir a privacidade dos nossos dados, tanto dos nossos clientes, e utilizar a IA de forma ética com fontes. Mas isso é possível? A gente sempre ter uma fonte nessa geração de conteúdo? É possível, só que eu acho que a questão é a gente entender como que esses algoritmos estão sendo criados, né? Então, Uhum. por exemplo, se alguém me pergunta agora sobre como que eu faço uma soma, eu vou virar e vou falar como é que faz uma soma. Mas eu não sei necessariamente a referência disso, porque é uma coisa que eu aprendi lá atrás, sei lá de qual livro, Uhum. e eu simplesmente aprendi e você usa. Vários algoritmos, eles estão num caminho muito nesse sentido, de eles aprenderam tanto isso com tanta informação de tantos lugares diferentes, que eles estão só falando o que eles aprenderam. Então eles não conseguem relacionar e atrelar exatamente da onde vem aquela formação, aquele conhecimento. Só que aí isso gera o problema de que nem toda informação que ele aprende é verdadeira. Tem muita informação falsa na internet. Tem muita coisa que ele nem deveria estar aprendendo, que são coisas de injúria racial, enfim, erradas e que ele não deveria ser usado. Então isso abre espaço para outros algoritmos que tentarem justificar isso. E aí tem algumas outras soluções hoje em dia que, por exemplo, tentar explorar, olhar só para artigos, tentar olhar só para outros tipos de fontes, mas essa questão do quem é o autor, quem é o dono daquela imagem, por exemplo, se então eu viro uma imagem, eu mando criar, fazer a sua imagem, sua foto, usando o template de Van Gogh, usando fotos de Van Gogh. Será que os herdeiros de Van Gogh têm direito e eu vender essa imagem? Os herdeiros dele têm direito a um dinheiro em relação àquilo? Porque aquilo é conhecimento público, mas foi uma outra pessoa que gerou, não Mas não foi? está regulamentado dentro do domínio público, assim como livros, música, isso já foi acertado. Então, e isso é uma coisa que tá tipo, e aí? Mas é justamente, como a gente não tem uma regulamentação muito formal para isso, e as empresas ainda conseguem fazer o que querem, então por enquanto não existe jurisprudência pra gente falar, para um juiz, por exemplo, tomar uma decisão em relação a esse tipo de fator. Uma coisa que eu acho muito interessante que sim, no chat GPT, quando você pergunta alguma coisa, tipo assim, me conta a história de Napoleão Bonaparte. Aí ele vai e narra uma história. E aí no final do texto coloca assim, nem todas as informações podem ser verdadeiras, faça uma pesquisa aprofundada sobre o assunto. Então o próprio chat GPT já sabe que ele não tem informação completa e já dá pra gente pesquisar de fato a história. A pesquisa dele é fácil, uma pesquisa. Exatamente. Mas é importante, né, que ele fala que nem tudo que ele fala ali é de fato verdade. E tem um outro fator nessa história que a gente tá falando muito de chat GPT, mas tem outras. Quando a gente está falando de decisões do dia a dia, como o sistema de recomendação, que vai te falar qual é o produto que você quer comprar, qual é o crédito qual é o seu score de crédito, se aquela transação é fraudulenta ou não. Tem outras situações que são bem mais simples Uhum. e que afetam nosso dia a dia, tão intrínsecos no nosso dia a dia, só que aí que é um debate de quão explicável essas tecnologias têm que ser, que é um debate muito específico sobre interpretabilidade de algoritmos. Será que um algoritmo que é usado no processo judiciário, a gente sabe que tem uma fila gigante. A gente negar e falar assim, não vai usar nunca IA para agilizar esses processos, não é a solução também. A gente tem que aderir às tecnologias, só que com um olhar, tipo assim, por que ela tá tomando essa decisão? Então, existem alguns debates também que é muito no olhar de a gente pode usar desde que essa tecnologia seja auditável. Desde que a gente olhe para ela e fale, ela tomou decisão por causa disso, daquilo. E aí, se a gente consegue afirmar, explicar o porquê das decisões, ela pode ser usada. Mas se a gente não consegue, se ela se torna numa caixa preta e que a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro,
Que tipo de Não, vieses e perfeito. preconceitos ela pode estar reproduzindo? Perfeito, porque você coloca uma coisa que é muito importante para o serviço público, né? Para a gente melhorar enquanto sociedade. Só que as marcas também colocam a seu próprio serviço, como os streamings, né? Que não explicam muito bem, você só se loga, aceita todos os termos e ele vai te recomendar muitas coisas. Esses serviços também podem ser obrigados a abrir essa caixa preta, a serem auditáveis? Sim, isso entra no lugar de quão prejudicial essa recomendação pode ser para nossa sociedade ou não. Favorecer produtoras estrangeiras e não as nacionais. Tem algumas regulamentações de que a TV a cabo precisa ter X% de conteúdo nacional. Se todo mundo assiste a Netflix e a Amazon, e aí tem muito conteúdo estrangeiro, não sei, tô jogando Não, mas Eu acho que questões, essa lei né? também vale para eles. Eles também, por isso que a gente vê muito mais conteúdo nacional hoje na Netflix e na Prime, enfim. Eu não sei exatamente a lei, mas eu sei que também se aplica a eles. E isso veio ao longo dos últimos anos. e aí dependendo do quão complexo do quanto isso afete a sociedade, talvez esses algoritmos tenham que ser abertos, tenham que ser auditáveis ou não. E aí isso vai variar um pouco para onde essa regulamentação está indo para identificar quem tem que ser auditável ou não. Porque, por exemplo, tem soluções, se a gente fala de IA aplicada a reconhecer câncer em imagens. O negócio tá tão profundo, quando a gente fala profundo, tem tantas camadas ali de aprendizagem dentro do algoritmo, que vai ser muito difícil a gente auditar isso, a gente auditar. Só que vai ser muito difícil a gente auditar isso. Mas será que esse caso é um caso que a gente precisa tornar isso explícito e explicável? Ou a gente só entender as informações gerais do porquê que ele tomou aquela decisão já seria o suficiente? Enquanto outras, a gente tem que garantir que a gente consiga olhar no detalhe do porquê de cada uma das decisões. Agora, o que a gente pode esperar para os próximos anos, né? Você comentou que 2023 foi o ano da IA. O que a gente pode esperar para os próximos 5 anos? Ano de marketing, tecnologia, de negócios? Existe uma coisa em tecnologia que ela sempre tem um boom, uma hype, e depois ela dá uma acalmada, e a indústria vê assim, tá, o que realmente faz sentido. Então, será que faz sentido a gente usar o IA generativa para tudo? Talvez faça. E talvez ela entre em tudo na nossa sociedade. Mas talvez não. Talvez algumas indústrias percebam que, putz, um algoritmo muito mais simples já resolve o que eu preciso, eu não preciso e não preciso chegar nesse grau de complexidade. É porque uma IA generativa, por exemplo, consome muito servidor, consome muito. Tudo é muito caro, os profissionais que trabalham nela são muito especializados. Então, será que todas as indústrias precisam chegar nesse nível de profundidade? A resposta, em geral, é não. A maior parte dos produtos você resolve com soluções muito mais simples. Então, existe um ponto de, provavelmente, nos próximos anos, essa hype vai diminuir um pouco e a gente vai entender aonde realmente é efetivo essas tecnologias e aonde não precisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente está investindo muito nisso, né? Então, cada vez mais você vai estar interagindo com isso e vai estar a Alexa na sua casa, TV paga de streaming, tirando recomendação. Cada vez mais vão ter informações sobre você circulando e você vai os produtos vão se adequar à pessoa, vão serem personalizados de acordo com o que a pessoa realmente é, do jeito que ela é. E eu, pelo menos, olho isso de uma forma muito feliz, assim, será que, por exemplo, imagina um aplicativo de compra, ele já sabe que você é uma pessoa talvez com deficiência, ele já se adapte, já se personalize, dado o que você quer, as suas experiências, ao que você consome. Então ele pode tornar as interações da pessoa com tecnologia de forma muito mais fácil. E ao mesmo tempo tem um malefício de, tá, cada vez mais isso vai estar entrando em várias camadas de novos empregos, as coisas vão sendo automatizadas, isso vai gerando desigualdades sociais, porque nem todo mundo tem acesso a tudo isso. Então a gente também tem nesse lugar a gente tem que olhar com muito cuidado e olhar com carinho o que realmente tem que ser automatizado ou não, né? O que vale ser automatizado e como que, beleza, automatizamos. Então, qual é o próximo passo? Como que a gente envolve essas pessoas em outros segmentos do mercado, em outras demandas?
ou como a gente treina novos profissionais para se adequarem e usarem esse tipo de solução. Exatamente, até porque a tecnologia vai avançar muito mais rápido do que a gente consegue absorver, né? Tanto enquanto aprendizado, enquanto sociedade, desenvolvimento social, etc. Isso não gera um perigo da coleta de dados pessoais? Tipo, esse aplicativo que você deu um exemplo, que se adapte se a pessoa for ter deficiência ou não. Coletar os dados daquela pessoa. Eu acho, um parênteses, né, que eu ia até comentar quando você falou isso também. Acho que as pessoas estão abrindo mão da privacidade em prol das facilidades, né? Uhum. Então, é isso. Eu prefiro ter na minha mão já tudo que eu realmente quero. E, cara, meus dados estão aí, não tenho nada para esconder, mas pelo menos tá chegando aqui exatamente o que eu queria. Já pegaram mesmo, né? Já pegaram mesmo. Há uns anos atrás, o Zuckerberg recebeu um processo nos Estados Unidos em relação a isso, né? Porque ele estava usando os dados da pessoa sem consentimento e de forma que a gente não sabe. Então, Com certeza com fins lucrativos, né? fins lucrativos. Já que ele é um dos homens mais ricos do mundo. E aí, isso abre espaço para vários. Tipo, será que eu realmente quero que eles saibam meus padrões de consumo? O que eu comprei? O que. Hoje a gente não tem uma resposta muito clara se vai poder a longo prazo ou não. A gente sabe que isso está sendo feito. E o marco regulatório vai vir para tentar dar um controle sobre isso e a gente falar o que pode ser feito ou não. E a que nível de profundidade isso pode afetar a sua vida, né? Ainda é muito irritante pra mim falar uma coisa e essa coisa ficar me perseguindo sem eu ter pesquisado. Porque quando você pergunta isso para alguns especialistas da área, fala, não, isso não é o seu microfone que está te ouvindo. É baseado em padrões de comportamento, você tem uma tendência a buscar certa coisa. Não, eu não acredito. Eu nunca vou acreditar que esse microfone não está me ouvindo e 5 minutos depois aparece o cinto, a bolsa, a viagem, enfim, qualquer coisa que eu esteja pesquisando. E aí eu acho muita invasão de privacidade. Porque uma coisa é isso, eu quero que facilite minha vida, que já salve minha senha, que me recomende uma coisa que tem mais a ver comigo pra eu assistir. Agora, moldar o meu caminho de compra para que eu consuma mais e reduza, e na verdade está reduzindo meu poder de compra, né? Porque está me incentivando a comprar coisas que não necessariamente seriam prioridades. Acho bastante complicado. Assim. E basta uma pesquisa, tipo assim, uma bolsa da Louis Vuitton. Do nada, várias bolsas. Isso quando você pesquisa. Porque daí eu já dei um de acordo pra eles usarem meus dados. Agora, quando você não pesquisa, é o que é o mais doido. Quando você só conversa sobre o assunto e aquilo te persegue. Cara, não, já aconteceu comigo uma vez, tipo, tava conversando assim, pensar numa música, eu vou abrir o aplicativo, juro por Deus, abri o aplicativo e, tipo assim, eu vou digitar e aparece assim, a primeira coisa é aquela música que eu tava pensando, eu fiquei, gente, será que Outro nível, né, Jéssica? É o ponto, por exemplo, quanto que a gente paga pra usar o WhatsApp, o Android, o Google? Nada. Mas eles estão ganhando dinheiro com a gente. Nada vem de graça nesse mês. Tem uma indústria gigante mundial então esse dinheiro tá vindo a partir das informações que a gente tá fornecendo pra ele, né? Tem uma frase que é: se você não paga pelo serviço, o produto é você. Exatamente. Bom, gente, e aí agora eu queria passar a bola para vocês e perguntar qual ferramenta já se tornou essencial para o seu dia a dia e se vocês já foram convertidas para esse momento da inteligência artificial. Eu já fui convertida há muito tempo, eu já pesquiso as inteligências artificiais, mas no meu dia a dia mesmo, não como os algoritmos funcionam, mas como elas podem facilitar meu dia a dia. Então, eu uso muito o ChatGPT para organizar, às vezes, um e-mail, organizar uma ata de reunião, organizar até mesmo as informações de um site que eu estou fazendo layout. Então, isso me ajuda. Isso pensando em texto, né? E aí, agora que o Photoshop tem também a inteligência artificial nativa, né? O Photoshop Beta já está com a inteligência dentro dele, então isso facilitou muito para aumentar uma imagem, para modificar uma roupa de um personagem. Então, no dia a dia, eu já estou usando dessa forma. O Midjourney, eu fiz alguns estudos, mas ainda não é algo que eu consigo usar, assim, no meu dia a dia. Acho que basicamente são essas, assim, que eu uso sempre. Eu testei o Bard, mas o chat ainda é meu queridinho, assim, para organizar coisas.
E dentro do Figma agora estão surgindo algumas inteligências que facilitam para gerar cores, até mesmo gerar o layout já de um site a partir de um prompt, mas ainda tá longe assim de ser algo 100%. Dá para tirar algumas ideias bem legais, mas acho que é basicamente isso. Mara, e você, Jéssica? Nossa, eu uso o tempo todo. Mas eu acho que uma das coisas legais do que vendo seus exemplos é justamente que, como a área de inteligência artificial, ela é multidisciplinar, né? Você consegue sair só da computação e aplicar a todos os segmentos. Então, eu uso muito o chat GPT para fazer pesquisa, conversar, e somente, putz, estou com uma ideia, deixa eu fazer revisão de texto, fazer tradução de texto. O ponto, por exemplo, ele consegue superar em alguns casos o Google Tradutor, porque ele aprende contexto sobre o assunto. Então, ele vai traduzir a palavra apropriada para aquele contexto. Enfim, tem usado muito ele. E na parte de computação em si, existem alguns algoritmos que você fala o que você quer, quero que escreva um algoritmo que faça isso, isso e aquilo, e ele gera o código para você. Então, ele está começando a facilitar muito o dia a dia, né? E aí vem o lugar do para que a gente vai precisar de pessoas? Para o lugar criativo, para o lugar de pensar soluções diferentes, inovadoras, e aí o algoritmo só faz o trabalho maçante, manual, que a gente não quer fazer. Beca? Eu uso também o chat GPT, nosso queridinho, né, na parte de criação de conteúdo, porque tem conteúdos muito parecidos para não ficar repetindo a mesma legenda, né? Eu consigo pesquisar um pouco mais. E a Boss Monitor, que é minha aliada na hora de automatizar a resposta, de classificação positiva ou negativa e tudo mais. E você, Nath? Qual você usa? Olha, eu sou muito analógica. Eu tenho resistência ainda para usar a inteligência artificial, mas a Jéssica me lembrou de uma coisa para tradução. O Google Translator é muito ruim. E o chat GPT me surpreendeu nessa parte, para traduzir textos de uma maneira mais fluida. Mas a Luísa já me passou também uma outra ferramenta de tradução que foi muito boa. Qual que era mesmo o nome? Nossa, agora é uma extensão do Google Chrome, né? Que usa inteligência artificial. A gente vai colocar aqui na descrição do podcast, além de uma dica plus. Para quem seguir a Outlab aqui no Spotify, a gente vai liberar uma lista com 100 ferramentas de inteligência artificial para vocês estudarem, analisarem e entrarem nessa onda com a gente. Vai precisar de uma ferramenta para organizar essas 100 dicas, hein? Pede pro chat GPT, fala, por onde eu começo, o que eu aprendo. Gente, o futuro da IA é muito empolgante e quem souber aproveitar usufruir dessas tecnologias, vai ter muita coisa a seu favor. Certamente, essas pessoas vão conseguir se destacar melhor no cenário profissional. É importante que as empresas estejam preparadas também para abraçar essas inovações e investir em conhecimento, capacitação, para utilizar de forma eficaz e com as devidas estratégias. Mas o nosso podcast está chegando ao fim. A parte triste. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Essa conversa, ela continua. Siga o Outcast aqui no Spotify e acompanhe a gente nas redes sociais, em outlab.rio. A gente espera vocês no próximo episódio. Espero que tenha sido esclarecedor. E qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Jéssica, quer divulgar a sua empresa nova também? Sim, é a Valorize. É uma empresa de diversidade. E, enfim, a gente está nascendo. Em breve a gente posta mais coisas nas redes sociais dela, mas a ideia é justamente olhar para pessoas de diversidade, que muitas vezes não tiveram oportunidade, e ajudar elas a alcançarem as primeiras oportunidades, primeiros empregos, botar elas nas melhores empresas. Isso aí, sucesso. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Mês que vem tem mais. Uhul. Tchau, tchau.